Agora são 8 horas e 24 minutos aqui no Jornal Gente no Ar pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV. Nessa semana começaram a valer as novas regras para compras de brasileiros via sites internacionais. Basicamente sites chineses, aqueles gigantes que operam em todo o mundo e operam também no Brasil. E nos últimos anos usaram ali, vamos dizer, uma brecha, estou sendo bondosa aqui, mas usaram de alguma forma uma legislação falha e uma fiscalização falha também para trazer produtos sem pagamento de impostos para o Brasil. O governo federal disse que isso iria acabar, chegou a anunciar uma taxação, a taxação básica que existe para importados de 60%, depois voltou atrás, fechou um acordo com esses sites e aí o que vale a partir de agora é o seguinte: se o site fizer um acordo com o governo federal, fazendo parte de um determinado programa, pagando 17% de ICMS para os estados, produtos, compras em até com um limite de $50, podem entrar no Brasil isentas do pagamento de 60% dos impostos de importação. E é claro que essa decisão do governo federal não agradou à indústria brasileira, que, aliás, paga muito mais de imposto do que apenas esses 17%. É por isso que nós convidamos para falar ao vivo aqui conosco, no Jornal Gente, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Flávio, bom dia, hein? Muito obrigada por conversar conosco na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. Bom dia, Thaís, e a todos os ouvintes aí da TV Bandeirantes, da Band News, da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada. Queria começar perguntando para você de que forma você recebeu essa decisão que foi anunciada pelo governo federal e implementada desde ontem, fazendo com que essas compras de até $50 entrem no Brasil sem pagar o imposto de 60%, desde que paguem 17% de ICMS. Thaís, eu estou de preto, não é ao acaso, não é de luto mesmo. Nesse dia, nós estamos aí matando milhões de empresas no Brasil. Que não morram agora, vão morrer gradativamente ao longo dos próximos meses e anos. Porque não há condição de o varejo brasileiro concorrer com o varejo internacional sem que ele pague imposto para os produtos importados. Se vender produto nacional, vai pagar imposto, mas se vender produto importado, não paga imposto. Ou seja, na minha leitura, isso é um equívoco de proporções inimagináveis. Eu nunca ouvi contar isso na história mundial. Quer dizer, um site internacional tem mais vantagem para vender em um país do que os cidadãos daquele país, se quiserem montar um negócio, uma empresa tem que pagar imposto, cumprir inúmeras obrigações, que tem inúmeros órgãos de controle, fiscalizadores. Esses sites eletrônicos, alguns deles, inclusive, vendem produtos piratas, né? Então, é lamentável. Na verdade, esses sites, durante um tempo, e volto a dizer, não eram todos, alguns sites não recolhiam os impostos, utilizando uma brecha que era presente de pessoa física para pessoa física, né? Que era isento, ou seja, o presente de até $50 não seria cobrado, o que era razoável. Ele simulava a operação como se fossem milhões de pessoas enviando presentes, e na verdade era uma venda comercial de um site eletrônico. Quer dizer, eles tinham que ser autuados em bilhões de reais pelo faturamento ocorrido nos últimos 5 anos, que é o que a Receita faz com todo mundo que sonega imposto ou que simula operações que não são as operações adequadas. Ao invés de fazer isso... Pois não? Por favor, pode continuar, depois eu faço a minha pergunta, só pegando nesse seu ponto. Pois não, Thais. Ao invés de fazer isso, o governo... Oi, Sônia, desculpa. Ao invés de fazer isso, o governo, então, vai lá e isenta o site de pagar o tributo. Quer dizer, ao invés de corrigir o problema, o governo isenta. E pior ainda, os sites que já pagavam, né, tinham sites que faziam da maneira adequada e recolhiam o tributo. Agora, se adequar a esse regime de normas, de simplesmente fornecer informações, vão parar de pagar tributo. Ou seja, nós estamos num momento em que o Brasil está com déficit nas suas contas públicas, o governo simplesmente está não de receita, o que é crime de responsabilidade fiscal, porque ele não indicou outra fonte de receita dos sites que pagavam,
E os que não pagavam de maneira irregular agora estarão regularmente não pagando tributo. Enquanto o brasileiro, se quiser montar um negócio, se quiser gerar emprego, ele terá que pagar imposto. O que isso vai acontecer? Vai matar o varejo, vai matar a indústria, vai acabar com milhões de empregos no Brasil ao longo dos próximos anos. Flávio, aqui numa outra ocasião, por isso que eu te interrompi naquele momento, você chegou a dizer que as empresas que praticavam ilegalidade, se fazendo passar por pessoas físicas, né, em vez de serem multadas, foram beneficiadas. Eu queria que você explicasse esse ponto de vista para os nossos ouvintes e assinantes, por favor. O que acontece é que simulavam uma operação utilizando uma brecha na lei que dizia que remessas entre pessoas físicas do Brasil e do exterior não seriam taxadas até $50. O objetivo disso, que estava lá no âmbito do legislador, é que pequenos presentes entre pessoas de países diferentes não tivessem uma tributação nem uma burocracia. O que os sites fizeram, alguns deles, né? Montaram uma estrutura que simulava que era uma pessoa física remetendo para o Brasil o bem. Era uma grande estrutura. E o que deveria ter feito? Verificado todas as transações feitas por esse site, que simulavam a operação de pessoa física, mas que, na verdade, era uma venda comercial, e autuado essas empresas no imposto que eles deviam pagar, mais as multas cabíveis, né? Ao invés de fazer isso, que é o que todos esperavam, ou de proibir, fechar completamente essa janela, essa porta, o governo decide, então, regulamentar. E o pior, viu, Sônia, eu estou sabendo aqui que nem o ICMS está certo que será cobrado abaixo de $50. Está certo que será cobrado só acima de $50. Então, esses sites vão vender sem nenhum tributo, até o que parece, está se discutindo no CONFAS se efetivamente vai se cobrar os 17% ou não para as compras até $50, o que para mim já era algo dado como certo. Inclusive vocês falaram aqui na reportagem, mas ontem eu tive a notícia de que não, que o que está certo é só para cima de $50 e que está se discutindo que abaixo de $50 se vai cobrar ou não. Ou seja, não pagam nenhum tributo, não geram nenhum emprego no Brasil, não geram nenhum valor no Brasil e vão vender bilhões de reais. Só no ano passado foram quase 80 bilhões de reais. Esse ano, com certeza, vai passar dos 100 bilhões de reais. Em pouco tempo, nós vamos ter 1 trilhão de reais sendo vendido no Brasil, dizimando aqui a capacidade produtiva e também o varejo brasileiro. Queria perguntar para o senhor sobre aquela máxima que se fala que quando não é possível combater o inimigo, que se junte a ele, né? A gente viu recentemente o movimento da Coteminas de fazer um acordo com um desses sites chineses para vender produtos brasileiros por esses sites. O senhor acha que essa pode ser uma alternativa, uma aproximação desses sites com indústrias brasileiras? Acredito que estamos com um probleminha na conexão aí. Nós estamos conversando com o Flávio Roscoe, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Ele volta na sequência para responder a pergunta do Sabino. Enquanto isso,